Olá, agora meio-dia e 2 minutinhos. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera. Aqui o nosso compromisso é sempre com a informação para te deixar por dentro das principais notícias aqui da nossa região sul e também de todo o estado. Vamos ver então o que é destaque na edição desta terça-feira. A delegacia especializada no atendimento à mulher de Itumbiara prendeu em flagrante um homem suspeito de agredir a ex-companheira. Juliane Nascimento. Esse crime teria sido motivado por ciúme e também pelo fato de que o homem não aceitava o fim do relacionamento. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa ocorrência. E a Polícia Civil de Itumbiara prendeu 3 homens em flagrante por adulteração de sinal de veículos e associação criminosa. E ainda, as sucuris gigantes têm assustado moradores do sul do estado. Em menos de uma semana, 2 cobras apareceram em cidades diferentes, em Piracanjuba e também em Caldas Novas. Nos 2 casos, elas atacaram animais. E ainda, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre as mudanças com a reforma da Previdência, que estabelece aí novas regras para a aposentadoria, como, por exemplo, a fixação de idade mínima para se aposentar. Tem ainda as regras de transição para o trabalhador ativo, média de todos os salários recebidos para o cálculo do benefício, um monte de dúvida, um monte de mudança. Se você de casa tiver alguma dúvida, então envie aqui a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo para você aí na tela, é o 984436666, que uma advogada trabalhista, previdenciária e civil vai responder então as suas perguntas ao vivo aqui comigo no estúdio, viu? E a gente vai te contar também a história da dona Luzia, uma escritora daqui de Itumbiara, que aprendeu a ler e a escrever sozinha, praticamente sozinha. Ela passou para as páginas de um livro relatos de sofrimento, luta e também muita superação. E agora a dona Luzia ganhou uma homenagem da Academia Itumbiarense de Letras e Artes. A reportagem está imperdível. E claro, né, gente, tem a participação de vocês aí de casa pelo nosso WhatsApp. Para repetir para você aí é o 984436666. É só você mandar o seu comentário sobre os assuntos que a gente mostra aqui durante todo o jornal, que a gente faz questão de ler ao vivo, viu? 12:04, bora junto então que o Jornal Anhanguera desse 26 de novembro está começando agora. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera. Eu começo essa edição de hoje com informações da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, que prendeu em flagrante um homem suspeito de agredir a ex-companheira e também o atual namorado da vítima, viu? Quem tem mais informações para a gente sobre esse caso ao vivo é a Juliane Nascimento, né? Boa tarde para você, Gil. Infelizmente, a gente abre a edição de hoje falando de mais um caso de violência aí contra a mulher, né? Exatamente, Gabriela. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ontem, inclusive, nós mostramos um caso que foi registrado também aqui no sul do estado, lá em Caldas Novas, que terminou em tragédia, né? Um namorado acabou matando a namorada de 29 anos e não há nenhuma motivação para esse crime até então. Matou a sangue frio e agora a gente tem uma outra ocorrência também envolvendo violência contra a mulher, só que dessa vez registrada aqui na nossa cidade, aqui em Itumbiara. Pois bem, essa vítima procurou a delegacia dizendo que teria sido agredida e ameaçada pelo ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. Ela disse que ele foi até a casa dele portando uma faca, fez as ameaças e também agrediu tanto ela quanto o atual namorado. Então, depois disso, ela decidiu procurar apoio, decidiu procurar a delegacia especializada aqui da cidade de Itumbiara. Os policiais fizeram diligências, e conseguiram capturar, conseguiram localizar esse homem de 29 anos que foi preso por ameaça e lesão corporal e também já foi levado para o presídio de Sarandi. A vítima e também o namorado dela passam bem, mas mesmo assim vale aqui ressaltar, reforçar também que casos como esse merecem ser destaque, porque afinal de contas há uma cultura ainda muito antiga, de que as pessoas não devem se envolver em casos de violência contra a mulher. Então, caso você aí de casa saiba de alguém que esteja sofrendo, que esteja passando por uma situação como essa, que denuncie, que procure a polícia, porque é preciso coibir esse tipo de crime. Gabriela. Isso mesmo, né, Gil? A gente sempre fala que qualquer um pode denunciar, às vezes a mulher tem medo de denunciar, tem aquela dependência do marido ou até pelos filhos, mas um vizinho escutou, tá vendo que tá dando problema direto, tem que denunciar, tem que ajudar sim, porque só dessa forma a gente consegue diminuir essa violência aí contra as mulheres, em qualquer canto que seja. Muito obrigada e bom trabalho por aí.
E olha só, mais um caso revoltante e absurdo de violência. Um idoso de 72 anos foi agredido com golpes de paulada durante um assalto. Isso foi em Caldas Novas. Segundo informações da Polícia Militar, o assaltante invadiu a casa do idoso em busca de dinheiro. Como o idoso não tinha dinheiro em casa, o criminoso começou a agredi-lo com vários golpes de pauladas. Segundo a vítima, um dos golpes só não atingiu a cabeça desse idoso porque ele se defendeu aí usando o braço, que ficou bastante machucado. Depois das agressões, o assaltante fugiu levando um botijão de gás. A Polícia Militar foi acionada e realizou várias buscas ali pelas imediações e conseguiu prender o suspeito. O homem foi identificado apenas como Fábio, de 39 anos. Ele negou o roubo à polícia, mas confessou as agressões ao idoso. O caso foi registrado como roubo e encaminhado para a Polícia Civil. O idoso recebeu atendimento médico e, graças a Deus, passa bem, né? Olha só, gente, mudando de assunto, no último dia 12 de novembro, o Congresso promulgou a reforma da Previdência, né, que estabelece aí novas regras para a aposentadoria do regime geral, né, setor privado, servidores federais também. E com tanta alteração, tem muita gente que está em dúvida. Por isso, hoje a gente está recebendo aqui no estúdio do Jornal Anhanguera a advogada trabalhista, previdenciária e civil Ana Paula Lazarino Oliveira, que atua aí na Secretaria Adjunta da OAB, subseção daqui de Itumbiara. Boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. A gente que agradece a presença aqui. Lembrando que o pessoal de casa pode participar desse nosso bate-papo, mandando as dúvidas que vocês têm aqui para o nosso WhatsApp, que a doutora vai continuar com a gente ao longo de todo o Jornal Anhanguera, então, para esclarecer as dúvidas, viu? Primeiro, eu queria saber o seguinte, doutora, como vocês, né, da advocacia, da área do direito, avaliam essa questão da reforma? O que vocês acharam de positivo e negativo em maneira geral? Bom, tem muitos pontos, né, que são positivos, mas como toda mudança, algumas pessoas também veem certa negatividade, principalmente porque mexeu no valor das aposentadorias, né? Então, a partir do momento que o governo estabelece novas regras e que a tendência é reduzir o valor do benefício, as pessoas ficam de fato preocupadas, né? E nós que trabalhamos na área, nós temos uma atenção redobrada, porque agora com tanta coisa nova, tudo vai mudar, né? Entendimentos, orientações, decisões, então é uma grande mudança que vem pela frente e principalmente porque essa nova lei ela foi promulgada no dia 12, mas nós já temos 4 ações diretas de inconstitucionalidade protocoladas. Nossa, tão no recente STF. assim, né? Exatamente. E nós já temos uma PEC paralela que discute as alterações que foram feitas. Então, assim, é muita coisa, muita novidade e a gente está mesmo dedicado aí a que a pessoa tenha o seu melhor benefício, né? E é um desafio até para vocês, né, nesse momento ainda. Nesse momento ainda é um desafio. Certo, vamos entrar então no assunto, né, da reforma. A gente tem aqui um telão que o pessoal separou algumas cenas para a gente, que vai aparecer já já aqui as informações de aposentadoria por tempo de contribuição. Tem a tal da regra da transição. Eu queria que começasse explicando para a gente o que é isso. Certo. As regras de transições, elas surgiram porque não é possível mudar uma lei e exigir a aplicação imediata dela. Então, toda vez que isso acontece, tem que entender que tem pessoas que já estavam contribuindo e já estavam contando com as regras antigas. No caso, né? por exemplo, quem já é aposentado, para essa pessoa nada muda, né? Não, para quem já é aposentado não muda, mas para quem está na Previdência Social contribuindo, aí sim, aí nós temos as mudanças, né? Então, essas regras de transições, elas são aplicadas para quem já faz parte do regime, já é filiado à Previdência Social, seja como contribuinte individual, seja como trabalhador de carteira assinada, né? E aí essas regras, elas vão diferenciar a regra geral. Porque qual foi o ponto central dessa reforma no que se refere às aposentadorias programáveis, né? Antes nós tínhamos aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Então, com a reforma, houve uma unificação de todas essas aposentadorias. Então, para quem entrar na Previdência Social a partir da promulgação, para aquele menor de 16 anos que ainda nunca teve carteira assinada, nunca contribuiu, não vale regra de transição. Vale a nova regra que exige idade mínima e tempo de contribuição mínima. Doutora, a gente está vendo aí, né? A gente viu a primeira regra no telão, tem essa segunda também. Explica pra gente o que cabe essa segunda regra aqui.
Olha, essa segunda regra, ela vai... Porque a aposentadoria por tempo de contribuição não tinha idade mínima, tinha o tempo de contribuição mínima. Essa regra, ela vai estabelecer que é preciso que o homem tenha o tempo de contribuição mínima, mas também que ele tenha uma idade mínima, que começa aos 61 anos de idade e a cada 6 meses por ano, né? Aliás, desculpa, ele tem 35 anos de contribuição e 61 anos de idade. E aí eu vou contar 6 meses por ano até atingir 65 anos de idade. Então, ano que vem ele vai ter 61 anos e meio, no outro ano 62 e assim progressivamente até chegar, né, aos 65, que é a idade mínima. A gente tem ali professor, professora, por que dessa diferenciação também? Porque o professor ele tem uma contagem diferenciada que é 5 anos a menos. Então, por isso que para ele é diferenciado. E aí, no caso, para homem e mulher, tem diferença também ainda, né? Tem. Homem, 35 anos de idade, 61 anos de contribuição. Mulher, 30 anos de idade, 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. Certo. A gente falou que são 4 regras, né, de transição. São. A gente vai mostrar agora para o pessoal de casa a terceira regra de transição, então, da aposentadoria por tempo de contribuição. E nesse caso específico, o que seria? É para aquelas pessoas que estavam bem pertinho de atingir a idade mínima, o tempo mínimo de contribuição, né? Desculpa falar a idade, é porque é tanta regra que a gente acaba se perdendo. Então, o homem, que a partir dos 33 anos de contribuição, e a mulher a partir dos 28 anos de contribuição. Então, ele vai contribuir com um pedágio de mais 50% do tempo que faltava. Então, digamos que a mulher tenha hoje 29 anos e 6 meses de tempo de contribuição. Para inteirar 30, ela precisava só de mais 6 meses, né? Nessa regra de transição, além dos 6 meses, ela precisa de mais 3 meses. Então, ela se aposenta daqui a 9 meses, nesse exemplo que eu dei. E os cálculos são muito direcionados para cada situação, né? Tem gente que está mandando já algumas perguntas que eu dei uma olhadinha aqui, querendo saber certinho e tal, mas são cálculos que devem ser feitos com cautela, né? Porque o perfil pessoal e profissional de cada pessoa é o que vai ser determinante nesse cálculo. Certo. A gente vai ter agora aqui a quarta regra de transição também, que eu queria que a doutora explicasse para a gente qual é ela. Então, essa regra de transição é para quem, né, já tem 60 anos de idade, mas ainda não tem o tempo mínimo de contribuição. Então, ele vai ter que contribuir com mais 100% do tempo que faltava em 12 de novembro de 2019. Então, se o homem tem 60 anos de idade, mas ele tem só 30 anos de contribuição, ele não conseguiria se aposentar. Para essa pessoa fica mais difícil. Fica, tem que trabalhar mais 10 anos. Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa. Está começando a ficar cada vez mais difícil pensar em aposentadoria, né, doutora? Então, essas são as 4 regras aí de transição que a gente mostrou para o pessoal de casa. E a gente ainda volta a falar sobre esse assunto aqui no Jornal em Agora. Por enquanto, eu te agradeço e convido o pessoal de casa para continuar participando com a gente, que agora a doutora Ana Paula vai responder para a gente aqui já. Obrigada, viu, por enquanto. Olha só, agora eu te convido para conhecer junto aí com a gente a história da dona Luzia, uma escritora daqui de Itumbiara que aprendeu a ler e escrever praticamente sozinha. Ela passou para as páginas de um livro relatos de sofrimento, luta e também muita superação. Eu e o cinegrafista José Eurípides Estácio fomos até a casa da dona Luzia para bater um papo com ela e também com toda a família da escritora. Vamos acompanhar na reportagem. Aos 80 anos, a dona Luzia carrega na memória lembranças de uma infância sofrida. Era tudo tão difícil, né? Mas as pessoas assim me ensinavam com muito carinho e eu realmente estava assim muito aberta para acolher, para aprender, né? Nasceu na estrada, numa rodovia mineira, perto da cidade de Patos de Minas. Isso foi em 1940. Sem casa, ela e a família viveram como andarilhos. Minha mãe e meu pai vivia assim em situação de rua, de andarilhos, né? Então era realmente muito difícil. Mesmo diante de todas as dificuldades, a menina Luzia tinha um sonho. Queria aprender a ler e escrever. Sem condições de ir para a escola, teve uma ideia: pedir abrigo em casas de famílias. Onde eu aprendi a ler e escrever, onde eu me eduquei como pessoa, onde eu aprendi a trabalhar, né? Foram 4 meses na escola que lhe renderam esse certificado.
no ano de 1977. O primeiro diploma da Dona Luzia foi conquistado com muita luta. A professora assim, era muito boa e falou para mim assim, ó, Luzia, eu vou dar a prova final para os alunos que ficaram um ano e vou dar para você também. Se você conseguir alcançar nota. E aí foi muito bom que eu consegui alcançar nota igual aos outros, né? Aí por isso eu tenho um diploma de 4º ano aí na parede, né? Ainda muito nova, carregava o peso de cuidar dos 14 irmãos e conciliar trabalho com o desejo de escrever sempre mais. E mesmo quando faltava papel, ela arrumava um jeitinho para continuar aprendendo. Às vezes não tinha papel, não tinha caneta para escrever, não tinha tinteiro, né? Então eu comecei uma mania de escrever no ar para não esquecer o que eu tinha aprendido, né? Aquelas frases assim, que eu me interessava, que me marcava. Eu ficava assim, escrevendo no ar, escrevendo no ar. Ainda hoje, às vezes eu me pego fazendo isso, sabe? Escrevendo no ar, escrevendo às vezes no chão, na areia, né? E toda essa história de dificuldade, superação, virou uma autobiografia. Esse livro aqui foi publicado em 1989, mas ainda hoje rende vários prêmios e homenagens. E a Dona Luzia comemora cada conquista junto da família. Mesmo assim, Eu Sou Feliz é o primeiro livro publicado pela escritora. Na obra, ela fala da relação com a família, com a vida na rua, o amor, a fé e a felicidade que mudaram a história de vida da escritora. As pessoas até não entendem muito bem quando eu falo que mesmo assim eu sou feliz. Nós precisamos entender o que é verdadeira felicidade, né? Felicidade é a superação das dificuldades, né? Vitória é vencer e vitória traz felicidade, não é verdade? Eu penso dessa forma, né? Então por isso que eu digo sempre que mesmo assim eu sou feliz. Nas páginas do livro, histórias tristes que ainda hoje marcam a escritora. Triston e cabisbaixo, lá vai ele, caminhando lentamente na poeirenta estrada, pisando descalço o fino pó chocolate, misturando-se com o mesmo pó que seus pés levantam. Traz na face o retrato de suas privações, da melancólica tristeza costumeira do andarilho solitário. Relatos que também emocionam toda a família. Eu lembro do meu passado, de quando eu era criança, que a gente era andarilho mesmo, sabe? Dormia debaixo das pontes, era descalço nos asfaltos. Me dá uma tristeza muito grande, mas no mesmo instante me dá uma alegria, porque a gente superou isso tudo. Para os irmãos, Dona Luzia é fortaleza e muito exemplo. Ela é minha conselheira. O dia que eu não estou sentindo bem, eu venho aqui e saio aliviada. Só um pouquinho que a gente conversa. Ela tem uma alma divina, né? É isso que eu sinto. Ela é tudo na vida de toda a família. Todo mundo considera ela, temos muita consideração por ela. Uma pessoa muito sábia, não tem estudo, mas ela tem uma inteligência subordinada a todos, a família, todos os irmãos. Para os filhos, é certeza de que desistir nunca foi uma opção. A experiência de vida que ela passou para nós é uma coisa muito importante, você entendeu? Senão hoje nós não seríamos o que nós somos hoje. Já consegui fazer 3 faculdades, os meus filhos, mas isso com muita dificuldade e que foi demonstrado por ela, que essas dificuldades a gente pode superar. Nós somos capazes, mesmo assim, que tem um empecilho hoje, que amanhã tem outro, mas você ultrapassa aquele e consegue muita coisa boa. Seguindo os passos da mãe, Margarida sempre priorizou a educação. É formada em enfermagem, história e pedagogia. Tem 2 filhos, um é professor e a outra é estudante de psicologia. Gerações inteiras influenciadas pelo exemplo da avó. Desde muito pequena, minha mãe assim manifestou esse desejo muito grande de que todos nós aprendêssemos logo a ler e a escrever. Eu, particularmente, aos 5 anos, eu já sabia ler e escrever. E assim, nem foi tanto na escola, porque a minha mãe me ensinava, às vezes à noite, quando ela estava com a gente. Era um momento assim, de muita descontração, mas era um momento que ela aproveitava para nos ensinar. Não só a leitura e a escrita, mas também nos ensinar a vivência do dia a dia. E a Dona Luzia coleciona e exibe com muito orgulho cada diploma e certificado, como esse daqui, título de cidadã itumbiarense que recebeu em 2009. O reconhecimento mais recente foi esse troféu e um diploma pela atuação literária.
Uma homenagem feita pela Academia Itumbiarense de Letras e Artes. Uma festa daquela que eu jamais esperava de jeito nenhum, né? Para uma pessoa que não foi escola, para uma pessoa que veio da rua, uai, isso é felicidade muito grande, não é verdade? Foi a primeira edição do Prêmio Ayla, uma noite regada à cultura e muita emoção. Fiquei muito emocionado em representar a Academia Itumbiarense de Letras e Artes nessa noite que foi inesquecível. Quem esteve aqui teve a oportunidade de ver que realmente a academia acertou na escolha. Um reconhecimento que para Dona Luzia alimenta a alma e dá ainda mais força para seguir vencendo na vida, falando sempre de superação, amor e felicidade. A verdadeira felicidade não é essa que acontece diante de grandes vitórias e é uma vida num mar de rosas. Não é. A felicidade é que a gente vai conseguindo superar no dia a dia, né? Foi um prazer, viu, gente, conhecer a Dona Luzia, a história dela, que é de inspirar todo mundo, como vocês viram aí na reportagem, né? Tenho certeza que toda a família, os amigos aí, quem tem o prazer de conviver com ela, é muito feliz com esse tanto de exemplo bacana que ela tem para repassar, viu? 12h23, ainda hoje você vai ver que as sucuris gigantes têm assustado moradores do sul do estado. Em menos de uma semana, 2 cobras apareceram em cidades diferentes, Piracanjuba e também em Caldas Novas. Nos 2 casos, elas atacaram animais. E ainda, na volta do intervalo, nós vamos te mostrar que a Polícia Civil de Itumbiara prendeu 3 homens em flagrante por adulteração de sinal de veículos e também por associação criminosa. 12h23, quem vai invadir a sua telinha agora é a Isabela. Ela tem 4 aninhos e mora aqui mesmo em Itumbiara. É dela, então, a missão de chamar o nosso primeiro intervalo de hoje. É com você, então, Isabela. Jornal Anguera volta já! 12h25 agora, de volta com o jornal em agora para todo o sul do estado, para te mostrar que a Polícia Civil de Itumbiara prendeu 3 homens em flagrante por adulteração de sinal de veículos e também por associação criminosa. Deixa eu voltar a conversar então ao vivo com a Juliane Nascimento, que tem mais informações para a gente, né? Gil, também foi apreendida uma grande quantidade aí de placas frias, é isso mesmo? Exatamente, Gabi. Muito material foi apreendido pela polícia, viu? A polícia, inclusive, já vem investigando, né, esse caso. Como você disse, 3 pessoas foram presas aqui na cidade de Itumbiara. E segundo as investigações, segundo as informações da polícia, a empresa que era credenciada pelo Detran fazia a fabricação e também o emplacamento, né, dessas placas frias, dessas placas consideradas falsas, né? Essas placas, elas eram colocadas em motocicletas que eram adquiridas por meio de leilão, ou seja, essas motos, elas tinham restrição quanto ao uso, elas poderiam, na verdade, serem utilizadas somente em sucatas, mas por conta da utilização dessas placas, elas acabavam circulando livremente pelas cidades, pelas ruas, né? A empresa também confeccionava placas falsas para veículos com documentação atrasada para que da mesma forma também circulassem pelas ruas das cidades. Olha, foram apreendidos diversos materiais, como a gente havia mencionado, né? Justamente para emplacamento irregular, especialmente aqueles modelos antigos que nem podem mais ser utilizados, cerca aí de 30 placas, 30 tarjetas e lacres e também muitas notas de aquisição de veículos. Mário Miranda Lopes, de 42 anos, Alan Kesley Soares Garcia, de 22 e José Carlos Vieira, de 45 anos, foram presos por adulteração de sinal de veículo automotor e também por associação criminosa. Todos os 3 já têm passagens pela polícia. A Polícia Civil, inclusive, vai pedir a interdição também desse estabelecimento junto ao Poder Judiciário. Gabriela. Tá certo, Gil. Muito obrigada pelas informações. E olha só, Goiás é um dos 7 estados brasileiros que a partir do ano que vem vão ser acompanhados aí pela Transparência Internacional. A entidade, que tem sede na Alemanha, combate a corrupção em mais de 100 países. Hoje o governo do estado conheceu o trabalho dessa organização. A reunião foi entre o diretor executivo da Transparência Internacional e o governador. Desde o começo do ano, Goiás já vem implantando medidas para combater a corrupção. Entre elas, a criação de um grupo especial da Polícia Civil e o número 181 para denúncias anônimas. O governo também lançou um programa de treinamento
para todos os funcionários públicos. Eles têm a missão de detectar, dentro dos locais onde trabalham, irregularidades que podem resultar em desvio de dinheiro. Até agora, servidores de 21 órgãos já passaram pelo treinamento. A partir de janeiro do ano que vem, Goiás e outros 6 estados brasileiros passam a integrar uma rede que será monitorada pela Transparência Internacional. Experiências que deram certo em outros países serão trazidas e colocadas em prática aqui e nos outros 6 estados. Várias soluções tecnológicas para principalmente eliminar papel. Processos eletrônicos são processos rastreáveis. É mais fácil você rastrear alguma irregularidade e apontar responsabilidades. Além disso, uso de inteligência artificial, cruzamento de bancos de dados, integração de dados de diferentes órgãos públicos para que possam ser cruzados e através de sistemas de inteligência artificial detectar irregularidades, como, por exemplo, sobrepreços na contratação pública. O principal objetivo de combater a corrupção é evitar que o dinheiro do cidadão seja desviado. O escândalo mais recente envolve o comando do Corpo de Bombeiros. 6 bombeiros, entre eles o ex-comandante-geral, estão afastados dos cargos. Segundo investigações do Ministério Público, eles vendiam alvarás de funcionamento para o comércio. Também nesse mês, uma operação da Polícia Civil levou para a cadeia 7 suspeitos de um esquema de corrupção envolvendo a Samperes. A empresa terceirizada foi contratada pelo Detran em 2015 para fazer vistorias nos carros. De acordo com as investigações, os envolvidos lucraram 100 milhões de reais com tarifas superfaturadas. No encontro com a Transparência Internacional, o governador Ronaldo Caiado afirmou que a criação de um departamento para cuidar das compras evitou gastos desnecessários nesses 11 meses de governo. Foram 60 milhões de reais que nós já conseguimos economizar só com essa central de compras, tirando a autonomia de todas as secretarias e centrando apenas em um grupo para poder fazer as compras, todas as compras do Estado. De contrato são outros milhões e milhões a mais. Nas OS, quase que chegando a 10 milhões por mês. E o governador também falou no Palácio das Esmeraldas sobre a Enel. Mas como é que o Estado vai deliberar sobre uma situação que ela é do governo nacional? Estão enganados, certo? A Constituição brasileira dá ao governador do Estado o direito concorrente, certo? Então nós em Goiás aqui não temos que ficar esperando com que Roma decida os problemas de Goiás ou que a ANEEL se sensibilize amanhã para uma situação que é um colapso no estado de Goiás. Nós não temos perspectiva de industrializar Goiás ainda em 2023, por não ter fornecimento de energia. E hoje aqui no estúdio a gente está falando da reforma da Previdência, né? Comigo aqui continua a advogada trabalhista, previdenciária e civil Ana Paula Lazarino Oliveira, né? Que está tirando nossas dúvidas, e também a partir de agora do pessoal de casa que está mandando as perguntas aqui para a gente, tá, doutora? Eu já vou te repassando então, que tem muita dúvida chegando aqui, lembrando que você de casa também pode participar. A Rosimeire, sou de Goiatuba, gostaria de saber como ficam as regras para quem é autônomo. Oi, Rosimeire. Olha, as regras são as mesmas, tá? O trabalhador autônomo, ele é segurado obrigatório da Previdência Social e ele precisa fazer as contribuições. Então, as regras são as mesmas que a gente está tratando aqui. Tá certo. O pessoal está me dizendo que tem mais alguns telões aqui com informações sobre a questão da idade, né? Vamos ver junto aqui. Da regra de transição, homem de 65 anos, 15 anos para ambos os sexos ali de contribuição. Qual que seria essa, doutora? Então, houve uma mudança na aposentadoria por idade que agora vai ser a regra geral, né? Como eu disse no início, houve uma unificação de todas as aposentadorias. Mas essa informação que está aqui no telão, ela está desatualizada porque numa das discussões que teve durante a reforma, combinou-se que a mulher aposenta-se aos 62 anos e os homens aos 65. Então já tem alteração, já tem, não é esse daqui. Não é esse do material. Na reforma que foi promulgada, 62 anos, mas não vai valer agora para as mulheres, tá? Então as mulheres começam com 60 anos de idade e vai aumentar 6 meses a cada ano,
tá? Então, ano que vem, 60 anos e 6 meses, no outro ano, 61 anos, até chegar em 62. Sim, que era aquilo que a gente tinha falado Exatamente. antes, né, da regra de transição. Exatamente. Correto. O pessoal está dizendo aqui que tem mais essa nova regra geral. Só para explicar para a gente mais uma vez, doutora, qual que é essa? É porque aqui tá, essa é a regra que vale, né? Aposentadoria, homem, idade mínima de 65 anos e 20 anos de contribuição, mulher, idade mínima de 62 anos e 15 anos de contribuição. Mas esses 20 anos para o homem só é exigido para aqueles que ingressarem no sistema agora, depois da reforma, tá? Para o homem que já está no sistema, 15 anos de contribuição também. Certinho. Vamos seguir com as perguntas aqui do pessoal. O Júnior Aparecido de Itumbiara. Pergunta, doutora, sobre a aposentadoria especial. Tem direito adquirido? Vai mudar alguma coisa? Ou tem 27 anos de especial? Como fica na minha situação? É a dúvida dele. Certo. Com 27 anos de tempo de contribuição especial, você já tem o direito, Júnior, à aposentadoria especial. Se você tem o direito adquirido, a Previdência Social ela vai respeitar isso. Inclusive, tem expressamente no texto da emenda constitucional que o direito adquirido ele vai ser respeitado, ele deve ser observado, tá? É o que o pessoal está dizendo para a gente, só para te interromper um pouquinho, que tem um telão sobre isso, que é justamente esse ponto, né? Exatamente, exatamente. Mas essa regra de transição da aposentadoria especial vale para quem ainda não tinha 25 anos de contribuição especial na data da promulgação. Quem já tinha, como o Júnior, que diz que tem 27, ele já tem o direito adquirido. Quem ainda não tinha, vai entrar nessa regra de transição que vai exigir pontos também para aposentadoria especial. Então, dependendo do tipo de atividade especial, a pessoa vai ter que ter 66 pontos, somando idade com 15 anos de tempo de exposição em atividade especial, 76 pontos, que é a soma da idade mais 20 anos de tempo de contribuição especial, ou 86 pontos, que é o que encaixa a maioria, né? Onde é exigido 25 anos de aposentadoria de atividade especial e a idade para chegar nessa regra, nessa soma de 86 pontos. Certo, muitos detalhes, hein? Haja cabeça para memorizar tudo isso, doutora. Olha só, a Lucivalda mora no setor Afonso Pena. Em 1º de janeiro completo 60 anos, gostaria de saber se vou poder aposentar por idade. Trabalho na prefeitura, já tem 20 anos. Bom, aí é Rosivalda. Rosivalda, né? Rosivalda. Aí a gente tem que analisar. Você trabalha na prefeitura vinculada ao regime geral ou vinculada ao regime próprio, né? Porque se for ao regime geral, em janeiro não vai dar para aposentar, porque o ano que vem você vai precisar de 60 anos e 6 meses, né? Então vai ser só em julho ou final de junho, dependendo de quando você completar a idade. Tá? Certo. Tem aqui, ó, João José de Itumbiara. Fui admitido no 5/10/86, fui desligado 10/6/2019. A data do aviso projetado foi 10/10/2019. Até a data do desligamento tinha 32 anos. Eu entro em alguma regra de transição? Atualmente estou recebendo seguro-desemprego. Olha, precisa avaliar seu caso particularmente, porque essa conta de qual regra de transição é melhor, né, se a pessoa encaixa ou não, é uma coisa que tem que ser muito particular. De repente ele tem 32 anos de tempo de contribuição, mas tem alguma atividade especial que dá a ele uma contagem diferenciada. Então é possível sim, né, verificar se ele tem direito ao benefício, se ele encaixa numa das regras de transição. Mas isso, Gabriela, só vendo os documentos, só analisando caso a caso. Então eu aconselho você a procurar um advogado especialista na área, né, que aí vai fazer o seu planejamento previdenciário. E por falar em planejamento previdenciário, nesse momento de reforma, de tantas regras, de tantos detalhes, é importante, tá? A pessoa procurar esse planejamento previdenciário e verificar, porque de repente, Gabriela, ele já tem o direito de se aposentar, mas não é vantajoso. É vantajoso, às vezes, esperar mais um tempo, contribuir mais um pouco. Então, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Bacana. O pessoal está também falando para a gente chamar um outro telão aqui, que é sobre deficiência. Quais são as mudanças aí nesses casos? Mudou muito pouco, tá?
essa aposentadoria da pessoa com deficiência, ela já tinha sido criada em 2013, então a reforma, ela só deu uma pinceladinha, mudou muito pouca coisa, que é a contagem diferenciada, né, para quem é portador de deficiência. Então, o homem, por exemplo, 33 anos de contribuição, se a deficiência dele for enquadrada como leve, 29 anos como moderada ou 25 anos como grave, né? E a mulher tem uma redução de 5 anos. Mas o que a reforma mudou nessa parte da aposentadoria com deficiência? Ela impôs a necessidade de uma avaliação, só isso. E justamente para graduar qual que é o nível de deficiência e saber como que vai ser encaixado. Bacana. A doutora Ana Paula continua aqui com a gente, tem muita pergunta chegando, viu? A gente vai fazer uma pausa rapidinho, 12h38. Na volta você vai ver que uma promessa levou o dono de um restaurante daqui de Itumbiara a oferecer almoço de graça depois do título do Flamengo. E depois do intervalo também a gente vai te mostrar que as sucuris gigantes têm assustado os moradores aqui do sul do estado. Em menos de uma semana, 2 cobras apareceram em diferentes cidades, sendo Piracanjuba e também Caldas Novas. E nos 2 casos elas atacaram animais. Olha só, gente, se tem intervalo tem que ter ajuda por aqui, né? Quem tá chegando agora é a minha xará, viu? Gabriela, ela tem 9 aninhos e mora aqui mesmo em Itumbiara. Com você então, Gabi. Oi, eu sou a Gabriela Aparecida. Jornal Anhanguera volta já! 12h40, olha só, as sucuris gigantes têm assustado moradores aqui do sul do estado. Em menos de uma semana, 2 cobras apareceram em cidades diferentes, Piracanjuba e também Caldas Novas. Nesses 2 casos, elas atacaram animais. O vídeo mostra o momento em que os bombeiros soltam a cobra em um rio na zona rural de Piracanjuba, no sul do estado. O bicho, com mais de 6 metros de comprimento e 70 quilos, foi capturado em uma fazenda da região. Segundo os bombeiros, a sucuri foi encontrada por um fazendeiro. O resgate foi no último domingo. Também no sul do estado, outra cobra gigante causou medo nos moradores. Em Caldas Novas, uma sucuri de quase 9 metros apareceu num condomínio de chácaras. A cobra comeu uma cadelinha de 5 meses. Eu fiquei sentido por causa da cachorrinha, né? Que era a minha e dele, né? Então, a gente fica com receio. Os 2 casos chamam a atenção para os riscos de ataques. Segundo o Corpo de Bombeiros, a orientação é nunca se aproximar desses animais, principalmente quando as sucurias estão em áreas de rios e brejos, habitat natural, onde elas encontram mais força e também habilidade para atacar. Não deixe crianças próximo a esses locais, principalmente se tiver sem supervisão do adulto. Então, se o imóvel for cercado, já vai evitar, né, da criança ou do animal doméstico chegar próximo. E agora está na hora de ajudar a encontrar o bichinho de estimação que fugiu. É o Acha Meu Pet. Chegou a hora, né, gente, de ajudar a encontrar o cachorrinho fujão, ajudar os bichinhos a voltarem para casa com a participação de vocês também, que estão sempre procurando, né? O Hulk, que fugiu nas proximidades da Avenida Modesto de Carvalho, aqui em Itumbiara, está desaparecido ainda. Quem está procurando ele é o Samuel. Quem tiver qualquer informação sobre o cachorrinho, a gente está vendo aí na foto, ele é preto, né? Tem um detalhezinho aí branco nas costas, perto do pescoço, como se fosse ali na região da coleira. Então, tá aí as características dele. Se você tiver alguma informação sobre o Hulk, entre em contato com o Samuel. O telefone dele está aparecendo aí na tela, é o 649-9241-4597. Então, para quem tiver qualquer informação, que ajude a encontrar o bichinho, né? A gente sabe que os donos sempre ficam todos preocupados, né? Tentando saber cadê o animalzinho de estimação, e a gente está aqui para tentar ajudar também, viu? A gente volta a falar agora aqui de reforma da Previdência. A doutora Ana Paula continua aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas do pessoal de casa e também as nossas dúvidas aqui do Jornal Anhanguera. A gente preparou alguns telões que a gente está mostrando ao longo da entrevista aqui para vocês. E eu vou voltar com pergunta do pessoal, porque tem muita coisa chegando aqui. Olha só, meu nome é Ciro Flávio, tenho 43 anos e 29 anos de contribuição. Sempre trabalhei na área insalubre. Existe ainda aposentadoria especial para essa área?
Sim, a aposentadoria especial ela foi extinta, né, pela reforma, mas isso só vai valer para quem começar a trabalhar a partir de agora, né? Para quem já estava trabalhando em atividade especial, Ciro, continua, tá? Continua valendo. 29 anos, se todo esse período for especial, você tem o direito adquirido à aposentadoria especial, que na regra antiga não exigia a idade mínima. Ah, sim. Então tá aí mais uma mudança mais também, uma né? mudança, exatamente. O Alfredo tem 48 anos de idade e 31 de contribuição, sendo 10 destes como insalubre de 40%. Como fica a situação dele? Olha, Alfredo, como você não atingiu, né, o mínimo de 25 anos, que é a insalubridade nesse multiplicador 1.4, até a data da promulgação da reforma, você tem o direito adquirido de converter esses 10 anos, tá? Que vão virar mais ou menos 14 anos, depende, se forem 10 anos fechados, 14 anos de tempo de contribuição. Então, você tem direito adquirido a essa conversão. Depois da lei, da mudança, não é possível mais essa conversão, tá? É um dos pontos também que foram vetados. A Maria, do bairro Dona Sinica: meu marido tem 71 anos, quase nunca trabalhou de carteira assinada. Ele tem direito a se aposentar? Olha, aos 71 anos de idade e sem contribuição, só o benefício assistencial de amparo ao idoso. Mas esse benefício assistencial, ele exige o preenchimento do requisito miserabilidade, né? Então, a renda per capita familiar, ela tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo, tá? Ou é possível conceder esse benefício também na via judicial, que considera outros fatores, mas sempre será considerada a renda per capita familiar para saber se essa pessoa tem direito ao benefício assistencial. Certo. O Kleber, de Santa Helena, no bairro Santa Helena: se eu atingir os 35 anos de contribuição com a idade de 55 anos, eu posso pedir minha aposentadoria? 35 com 55, sim. Pode? Já é possível, mas aí agora tem que ver, porque ele ainda não atingiu os 35 anos, né? Então ele vai ter que entrar naquela regra de transição do pedágio de 50%. Aí certo. Tem que avaliar direitinho os documentos para ver quanto tempo falta. E em linhas gerais, a gente está falando aí de algumas mudanças, mas tem alguns casos que não mudaram tanto, né? O pessoal também separou uma tabelinha aqui pra gente, que eu queria que você esclarecesse pra gente quais foram os pontos que mantiveram quase na mesma antes da reforma. A pensão por morte, ela mudou só a questão do valor do benefício, né? Antes da reforma, o benefício era pago 100%, o benefício ele era pago 100% para o conjunto de dependentes. Agora eles estabeleceram que o benefício é de 50% mais 10% por cada cota. Então, se faleceu o João, né, e deixou esposa e 2 filhos, eles vão receber 50% mais 30%, que é de 3 cotas. Se ele deixou apenas a esposa, 50% mais 10%. Então, essa foi a mudança que teve na pensão por morte. E como que fica a situação do trabalhador rural? Não mudou. Não mudou nada? Nada. Continua o homem com direito a aposentar-se aos 60, a mulher aos 55, com 180 meses de atividade rural comprovados. Outro ponto aqui no telão pra gente: salário família, né? Renda bruta mensal igual ou inferior a 1.364, e nesse caso? Isso, o salário família eles estipularam, né, um novo limite de salário para ter direito e uma cota única. Foi a única mudança também, nada substancial, assim como o auxílio reclusão. Que né? é o último telão que a gente tem aqui também. Isso. Para o pessoal já mudar ali pra gente, que é em relação a o auxílio reclusão, porque antes da reforma olhava qual a contribuição, né, do preso para definir o valor dele. Agora é um salário mínimo, tá? Então não vai olhar mais qual que é o salário de contribuição daquela pessoa que foi presa, né? Vai continuar olhando que a renda mensal dele tem que ser inferior a 1.364, tá? E também só vai valer para os segurados que estiverem presos em regime fechado. Antes era possível no semiaberto, né? Agora sim. Não pode mais.
Tá certo, mais uma alteração então. Pergunta do pessoal de Goiatuba aqui, Maria de Lourdes, moro na fazenda, tenho 54 anos, nunca trabalhei de carteira assinada. Eu aposento com qual idade? Então, aos 55 anos, se você conseguir comprovar 180 meses de atividade como segurada especial, né, que trabalha em regime de economia familiar, você consegue se aposentar. Tá certo, doutora. Obrigada por enquanto de novo. A gente segue aqui com o Jornal Anhanguera, mas ainda tem muita pergunta que está por aqui. Você de casa pode continuar participando. Obrigada por enquanto. Por nada. E olha só, gente, chegou aquele momento de conhecer as imagens que concorrem aí à foto do dia, viu? A participação de vocês de casa. A nossa primeira imagem foi enviada pela Gabriele. Ela estava dando uma volta pelo calçadão da Beira Rio e registrou o final de tarde por lá e mandou essa foto aqui pra gente. Tem mais um registro também que chegou por aqui para concorrer à imagem do dia, olha só que bacana. O Antônio trabalha num condomínio em Araporã e registrou o pôr do sol que foi visto ali pelo lado mineiro do rio Paranaíba e compartilhou a foto aqui com a gente também. Tem uma próxima imagem que também está concorrendo à nossa imagem de hoje, o pessoal anda caprichando, né? Essa daí é do Cleiton, ele disse que estava andando de caiaque no rio Paranaíba e registrou o amanhecer visto aí ali de dentro do rio, né? Tava curtindo então o dia por lá. E como a gente sempre fala e mostra por aqui, tem um pôr do sol que é o queridinho de muita gente. A nossa última imagem de hoje mostra o pôr do sol direto de Joviânia. Quem mandou essa foto aí pra gente foi a Leidiane. Ela disse que achou muito bonita a cena, fez a foto e compartilhou com nós aqui do Jornal Anhanguera. E hoje, inclusive, a minha escolhida é essa aí mesmo, da Leidiane. Gostei do registro dela, do pessoal de Joviânia também participando aqui com a gente. Mas vou ver com o pessoal aqui do Jornal Anhanguera até o finalzinho a gente traz o resultado, então, da nossa votação da foto de hoje, viu? Olha só, gente, o dono de um restaurante aqui de Itumbiara, torcedor do Flamengo, fez uma promessa aí para ajudar o time a ser campeão da Libertadores. A taça veio para o Clube Carioca e aí na segunda-feira ontem foi dia de cumprir esse prometido. Olha só o restaurante dele que ficou lotado. O vídeo com a promessa feita pelo torcedor, dono do restaurante, rodou as redes sociais. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, o que vai acontecer? O jogo é no sábado, aí no domingo não tem jeito de fazer essa promoção. Aí na segunda-feira vai ser R$5 por pessoa, aqui no Torão. Se vir com a camisa do Flamengo, não vai pagar, não. Nesta segunda-feira, a nação rubro-negra atendeu a convocação. Todo mundo devidamente uniformizado para conferir se a promessa era mesmo verdadeira. Teve fila. Famílias inteiras vieram almoçar. Torcedores de todas as idades. A maioria dos clientes garantiu o almoço de graça, cardápio bem variado. Era só comemoração, com direito até a bandeiras. Foram quase 2.000 refeições servidas aqui hoje, 800 delas para torcedores do Flamengo. Almoço que saiu de graça. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Torão pelo esse evento, pela essa oportunidade que deu de reunir nós flamenguistas de coração. Viva o Flamengo! Para o Edísio, flamenguista de coração, pagar a promessa teve mesmo aquele sabor de vitória. Está sendo cumprida a promessa, o público está excelente, todo mundo respeitando o meu ambiente, que é uma família que trabalha aqui. Eu estou super feliz, o cara emocionado do momento sou eu. Meio-dia e 52, intervalo, e na volta a gente te mostra as vagas de emprego para essa terça-feira aqui no sul do estado, viu? Quem vai me ajudar a chamar o próximo intervalo é o Elivelton. Ele tem 11 aninhos e mora aqui em Itumbiara também. Olá, eu me chamo Elivelton, eu tenho 11 anos e o Jornal Anhanguera volta já. Não saia daí. Tchau! Meio-dia e 54 de volta com a notícia que acabou de chegar aqui pra gente, viu? O Corpo de Bombeiros está nesse momento agora fazendo buscas pelo rio Paranaíba. Os militares receberam a denúncia de que uma criança foi vista nadando sozinha e passando alguns minutos lá, ela já não estava mais visível. Uma bicicleta foi encontrada abandonada em uma das rampas que dá acesso ao rio e por isso os bombeiros acreditam que ela pode ser essa bicicleta então dessa criança. A gente vai continuar acompanhando esse caso e traz mais detalhes para você e ao longo da nossa programação também no Anhanguera Notícias, viu? Bora mudar de assunto, falar de previsão do tempo por aqui, né? Vamos ver como é que fica o clima para todo o sul do estado aí nessa terça-feira. Será que vai chover? Não vai? Bora ver junto.
pergunta aqui no telão, então. Olha só, apareceu, foi a imagem de um cachorrinho aqui, gente, entrou a imagem errada, mas eu vou falar para vocês o seguinte. Com base na nossa previsão do tempo de hoje, no que a gente viu, também tem chance de chuva para algumas cidades aqui do sul do estado. Os meninos estão corrigindo ali o telão, que já vai aparecer aqui para vocês. Tem chuva que pode vir acompanhada de raios, rajadas de vento também. É bom ficar atento nesse caso também, né, para evitar qualquer problema para todo mundo aí. Árvore que pode cair em cima de pessoas, de carros, então tem que ficar de olho. Tá aqui, Itumbiara, mínima de 21, máxima de 33. Corumbaíba, mínima de 20, máxima de 31 graus. Panamá, mínima de 18, máxima de 31. Caldas Novas, para fechar a nossa previsão do tempo aqui, mínima de 23, máxima de 35, viu? Então tá aí a previsão do tempo para essa terça-feira. Hora de conhecer a foto eleita pela nossa equipe como a foto do dia aqui do Jornal Anhanguera. A escolhida de hoje foi a foto do Antônio, viu? Ele disse que trabalha no condomínio em Araporã e registrou o pôr do sol visto pelo lado mineiro. Ele mandou a participação dele aqui pra gente, contando, né, que estava lá em Minas, viu essa paisagem bonita demais e resolveu participar, mandando a foto dele para cá também. A gente agradece a participação dele, que registrou esse cenário tão bonito e mandou para nós aqui do Jornal Anhanguera. Lembrando que você de casa sempre pode falar e participar aqui com a gente, que a gente está de olho nas suas participações, viu? A gente está falando de reforma da Previdência. Comigo aqui no estúdio continua a doutora Ana Paula Lazarino Oliveira, que está respondendo as dúvidas nossa e do pessoal de casa aqui. Doutora Natan, de Itumbiara. Trabalho desde os 17 anos, mas minha carteira nunca foi assinada, porque sempre trabalhei em regime contratual pelo estado de Goiás. Conta como tempo de contribuição, mesmo sem a assinatura da carteira de trabalho? Bom, tem que verificar, Natan, qual que é o seu vínculo nesses contratos, né? Se o seu vínculo é com o estado de Goiás, você é vinculado ao regime próprio. Se é com o INSS, aí sim você entra nessas regras que nós estamos falando. Certinho. Tem aqui o Lucimar, aqui de Itumbiara mesmo, gostaria de saber se acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Sim. Tempo de serviço, ele está corrigindo aqui. Ah, então. A aposentadoria por tempo de serviço era como era chamada a aposentadoria por tempo de contribuição antes da Lei 8.213, né? Ela acabou porque, para as pessoas que ingressarem agora, né? Porque é o seguinte, a aposentadoria por tempo de contribuição não se exigia a idade mínima, bastava que a pessoa atingisse os 35 anos de contribuição se homem ou 30 anos de contribuição se mulher, né? E agora, com essa nova regra de aposentadoria permanente, nós temos o requisito idade também. Então, essa aposentadoria por tempo de contribuição só com base no tempo, ela vai deixar de existir, sim. Tá certo. Júlio César Cardoso Mariano, tenho 53 anos, 31 anos de contribuição. Como funciona o pedágio para aposentar? Está dizendo aqui, aposentei com 51 por tempo de serviço proporcional. Será que com 56 vou poder me desaposentar para que possa receber o valor integral? Não, infelizmente não. A desaposentadoria ela já foi, né, vetada pelo STF, então infelizmente, uma vez que você já se aposentou, então não tem mais possibilidade. Tem aqui a pergunta, sou de Goiatuba, atuava como professora e tive um trauma, fui agredida por um aluno especial, tive um trauma no nariz e fui ficando rouca, já se completa 3 anos, disfonia psicogência, que ela mandou aqui, psicogênita eu acho. Tenho 53 anos, sou de Goiatuba, com laudos específicos, há possibilidade de conseguir o benefício com essa idade? Maria Badia que mandou. Olha, Maria Badia, tem que verificar, né? Se você se encaixa nesse conceito de pessoa com deficiência para ter desconto no tempo de contribuição que você precisa. Né? Aí só analisando o seu caso mesmo e olhando documentos para a gente dar uma posição. Doutora, a gente agradece demais sua participação aqui com a gente, que viu, bom, esclarecendo tanta dúvida. Volte sempre por aqui. Muito obrigada. E assim a gente encerra o Jornal Anhanguera de hoje, que vai ficando por aqui. Na sequência tem Globo Esporte, logo mais à noite o Jornal Anhanguera, segunda edição. Ao longo da programação tem Paulo César Oliveira com a Anhanguera Notícias. A gente encerra hoje com imagens de Morrinhos. Para você, uma ótima tarde.